Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você esperou, mas vai valer a pena. Amém? Todos estão com uma expectativa muito boa, não estão? Eu estou com uma expectativa muito grande. E quando a gente vem para a casa do Senhor, reunidos num só propósito, que é buscá-lo, sentarmos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, isso cria uma expectativa em nós. E com certeza essa expectativa não será frustrada, porque o Senhor, Ele tem a palavra de vida eterna para as nossas vidas. Ele é o único que tem a palavra que é capaz de nos confrontar, sem nos atemorizar, não é verdade? Palavras de confronto, mas com amor, com carinho, porque o Senhor nos ama. Então olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, só para ela acordar. Se prepara, porque Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Gostaria de convidar aqui o evangelista Paulo Paz, que eu não o conhecia, mas eu já gosto muito dele, porque ele é muito amigo do meu esposo, sabe? E eles estão numa parceria aí muito legal. Então hoje eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Então gostaria que vocês o recebessem com alegria. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Muito obrigado pela essa recepção calorosa. Deus abençoe. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, até porque eu já estive aqui nessa igreja quando o pastor Heber veio para cá. Não tinha nada disso aqui ainda. Só que tem um detalhe, na cabecinha do pastor Heber já tinha tudo, sabe? Ele começou a falar aqui, eu vou fazer salas ali, tal. E quando eu cheguei agora aqui em frente, parando o carro, eu estava vendo, falei com o diácono Márcio, que igreja bonita, maravilhosa, né? Os irmãos aqui bem acomodados. Eu queria agradecer muito essa igreja por me receber aqui essa noite. Queria agradecer o meu amigo diácono Márcio Galas. Camarada tem um nome, eu queria ter esse nome, Galas, não é verdade? Vocês conhecem o diácono Márcio Galas, que está ali atrás? É uma bênção, né? Ele matriculou-se lá no nosso Instituto de Psicanálise. Daqui a mais um tempinho, é ele que vai estar palestrando em todas as áreas da psicanálise aqui para a igreja. É o nosso aluno. Eu ouvi um aleluia aí? Aleluia, né? Está lá se formando, vai aprender, vai ser psicanalista, vai atender todo mundo de graça, né? E bom. Meus amados, meu nome é Paulo Paz, já fui apresentado. Eu sou psicanalista há 15 anos e sou diretor de uma escola de psicanálise há 10 anos. Sou evangelista da Igreja Missionária Evangélica Maranata, aqui de São João de Meriti. Os irmãos devem conhecer do lado do Sesc de São João de Meriti. Vocês já viram aquela igreja do lado do Sesc? Levante sua mão. Bem, então, sou evangelista ali, sou auxiliar do pastor Dário, trago um abraço carinhoso da nossa igreja para os irmãos, tá? E quando eu entreguei o projeto de palestras para o diácono Márcio e pedi que ele entregasse ao pastor Heber, que é um amigo de muitos anos, pastor Heber, eu conheço o pastor Heber há muitos anos, né? Também estudou conosco psicanálise também, junto com a esposa, e ele já esteve pregando na Maranata também. Obrigado, meu amado. E Deus colocou no meu coração elaborar alguns temas só para o povo de Deus. E o projeto é exatamente aquele tema ali, saúde emocional do cristão. Uma palavra acerca disso primeiro é observar que nós não estamos livres de sofrer alguma dificuldade emocional. Até pouco tempo atrás, quando eu ia palestrar em igrejas, por exemplo, para falar sobre depressão, o pessoal falava assim, não, mas o crente não pode ficar deprimido. Eu dizia o seguinte, olha, o crente pode ficar deprimido sim, e fica. Nós ficamos deprimidos, nós ficamos ansiosos demais, nós ficamos muito estressados, podemos ter todas as coisas que as pessoas lá de fora também têm. Não é verdade? As coisas que acontecem com os que estão lá de fora, também acontecem com os que estão dentro da igreja também. E é importante observar que nós temos que cuidar da nossa mente.
Só que a palestra, ela é uma palestra que envolve a palavra de Deus, naturalmente. Essa é uma palestra que vai falar de saúde emocional, vamos falar de saúde da família, porque o tema de hoje, dentro do projeto, é os inimigos da família cristã. É isso que nós vamos abordar aqui essa noite. Então vamos envolver a palavra de Deus, vamos envolver a psicanálise e vamos falar certamente coisas que são interessantes para a tua vida e a vida da tua família também. Está aqui o pastor Tiago, né? O pastor Tiago também é nosso aluno também, vai se formar em psicanálise. Que bom estar aqui conosco também essa noite. Pode colocar a primeira lauda? Isso aí, 1 Timóteo 5,8. Um texto apenas para a gente ilustrar esse começo de palestra. Os inimigos da família cristã. O apóstolo Paulo, falando ao jovem Timóteo, ele vai dizer assim no versículo 8, pode voltar na anterior, isso, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, não só essa informação é importante para a tua vida, mas para que você consiga ter saúde emocional na sua casa. Porque a gente sabe que existem casas em que estão de ponta cabeça. Parece uma família do mundo, mas é família de crente. E a casa da gente precisa ser bem cuidada. A casa é o nosso refúgio, é o nosso local de conforto. Então a família precisa estar realmente bem organizada. E vivemos um tempo de muitas dificuldades. Muitas coisas têm acontecido e têm afetado a família de uma forma tremenda. Certamente você tem acompanhado por aí algumas leis que estão tramitando, por exemplo, no Brasil, né? Que estão fazendo mudanças de todas as áreas, e essas mudanças elas vão descaracterizando a família conforme constituída pelo Todo-Poderoso. Deus criou o homem, criou a mulher, Adão e Eva, e pediu que eles preenchessem a terra, tivessem filhos. Então o nosso Deus é um Deus de família. O que tem sido trabalhado hoje em dia no Brasil e no mundo é exatamente atacar, fragilizar, descaracterizar e fragmentar as famílias, com conceitos equivocados, abalando toda a estrutura de moralidade, abalando tudo aquilo que nós entendemos que vem da palavra de Deus. E muitas das vezes nós não percebemos que algumas coisas do mundo estão interferindo na sua casa. Então nós vamos falar sobre os inimigos da família cristã, nós vamos falar sobre os inimigos externos, inimigos internos, e vamos falar um pouquinho de psicanálise. Pode colocar a primeira lauda, por favor. Primeiro inimigo, a pós-modernidade. Pastor Heber, bom te ver, viu? Amém. A pós-modernidade é um conceito da sociologia histórica que designa a condição sociocultural e estética prevalente no capitalismo após a queda do Muro de Berlim, o colapso da União Soviética e a crise das ideologias nas sociedades ocidentais no final do século XX. Pode passar mais uma. Agora ficou pequenininho, né? Deixa eu ver se dá para ler aqui. Vocês conseguem ler aqui ou precisa apagar alguma coisinha aqui? Dá para ler? Tem que apagar um pouquinho, né? A pós-modernidade conduziu-nos, sociedade e igreja, a um estado de indefinição quanto a questões elementares da vida. A crise de valores não é um problema exclusivo da religião, em especial do cristianismo. É uma crise da humanidade. Esta indefinição ideológica é, com certeza, uma das marcas do pós-modernismo. E o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade é determinada pelo fim da verdade absoluta. Nem a filosofia e religião, nem mesmo a ciência podem ser consideradas fontes de verdade absoluta. O pós-modernismo rejeita toda forma de verdade absoluta, criando um mundo relativo, onde a verdade é individual, sendo que o que é verdade para um pode não ser para o outro e vice-versa. Fonte da Convenção Batista Nacional. Veja bem, isso é pós-modernismo, é essa crise de valores.
Sabe, recentemente nessa igreja veio cantar o Leonardo Gonçalves, não foi isso? A minha filha mais velha veio, inclusive, para cá. Ele tem um hino que diz assim, carros pela cidade, já viram esse hino? Ele faz um desenho maravilhoso de como o mundo é, como o mundo está, tudo muito corrido. Não sei se você para pensar nisso, às vezes eu estou dirigindo, e eu estou vendo pessoas para cá, para lá, carros para lá, competitividade exacerbada, todo mundo buscando um monte de coisa, buscando coisas materiais. Nem sempre se busca essas coisas materiais dentro de dignidade, de respeito, de honra, de moral. E aí, isso é impulsionado pela mídia, pela ciência, pelas questões da globalização, esse pós-modernismo, e tem criado um vazio existencial muito grande no mundo inteiro. Ora, vocês sabem, uma família, aqui na Barra da Tijuca, aquela tragédia recente, o camarada, não sei como é que ficou essa história, mas eu acho que ele tinha mudado de emprego, se lançou numa jornada nova, e as coisas começaram a não dar certo, ou parecia que não ia dar certo, e ele se desesperou, matou a esposa, jogou os 2 filhos pela janela e depois se matou também. Crise existencial. É isso aí, ó, pós-modernismo. Essa velocidade, eu quero ter tudo. Você está entendendo, igreja? Agora, é claro que o crente, ele pode ter tudo, ele pode ser rico? Pode. Não é pecado, né, pastor Hébio? Ser rico não é pecado, ter um carrão do ano não é pecado, ter uma casa maravilhosa não é pecado. Agora, só que o teu coração não pode estar nessas coisas. Não pode estar. Eles pregam exatamente isso. O teu coração tem que estar nisso. Nessa competitividade, nessa coisa absurda. Crise de valores. Abolição da verdade absoluta. Não há verdade absoluta. O nosso mundo tem pregado o seguinte: nós temos um mundo avançado demais que não precisa de Deus. Pós-modernidade. Esse é o mundo que nós estamos inseridos. Não somos desse mundo, somos peregrinos nessa terra, mas estamos passando por esse mundo. E passando por esse mundo, nós estamos vivendo exatamente essa realidade, aonde tudo agora é relativo. Não é verdade? E tem até igrejas que já estão tornando relativa a palavra de Deus, né? A pregação é relativa. Então, o primeiro inimigo da família cristã é exatamente o pós-modernismo. Isso nós não podemos mandar nem alterar. Isso aí é esse conjunto de ideias, ideologias, que surgiu agora no século XX e está impregnando a sociedade no mundo inteiro e no Brasil também. Próxima lauda. Segundo inimigo, o hedonismo. Quem é que já ouviu falar nessa palavra hedonismo? Levante sua mão. Tem algumas pessoas. Hedonismo é isso aqui, ó. Vem do grego, hedonê, prazer, vontade. É uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. O que acontece? O hedonismo é uma faceta filosófica que diz que nós temos que buscar o prazer acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Inclusive o prazer sexual. Não importa mais nada, você precisa sentir prazer. Não importa se você vai agredir alguém, você precisa sentir prazer. Não importa se você vai destruir uma família, você vai ter que sentir prazer. Então, para o hedonismo, o mais importante na vida é prazer. A busca desesperada pelo prazer, pulverizado pela mídia tendenciosa, vem transformando a sociedade numa legião de pessoas buscando aquilo que lhe dá prazer, sexo, dinheiro, etc., tornando-os vazios, competitivos, pervertidos e sem limites. E muitas coisas no mundo afora têm sido feitas por causa disso aqui, de hedonismo. Pessoas fazendo encontros para relacionamento. E nesses encontros, eles buscam só o prazer, mais nada.
Não importa com quem e da forma que você vai fazer. Então, o segundo inimigo da família é o hedonismo, porque esse conceito ele está na pós-modernidade e este conceito tem impregnado a sociedade no Brasil. Terceira, satanismo sutil na mídia. Seja o que você quiser ser. Esta frase voltou a ser divulgada na televisão, nas revistas, jornais, e ela tem sido utilizada como uma identidade de que aquela organização, aquela empresa, aquele grupo é um grupo satanista. Essa frase surgiu há muitos anos atrás por conta de um dos maiores satanistas da história, chamado Aleister Crowley. Ele criou essa frase: seja o que você quiser ser. Vocês já perceberam? Quem é que tem canais infantis na televisão? Levante sua mão. Vocês já viram todos os comerciais da boneca Barbie? Todos eles no final falam essa frase: você pode ser o que você quiser. Todos os comerciais. Canal Fox, mesma coisa. E tantas outras instituições satanistas estão exatamente divulgando isso aí. Você pode ser o que você quiser. Criação de Aleister Crowley, que se autodenominava a besta, que influenciou o Brasil, influencia ainda, porque para cá, no Brasil, nós temos duas pessoas que trouxeram as ideias desse camarada para o Brasil. A primeira pessoa foi Raul Seixas, e depois dele, Paulo Coelho. São discípulos de Aleister Crowley. Também os Beatles, uma capa do disco dos Beatles tem a foto de Aleister Crowley, escondidinho, ninguém percebe. E aí, depois de tantos anos, o satanismo voltou a atacar de forma tremenda. Precisamos ter muito cuidado, porque exatamente esse tipo de informação tem sido colocado principalmente para crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Lá no final, eu vou falar um pouquinho sobre psicanálise, sobre desenvolvimento da criança e do adolescente, e por que eles trabalham essa divulgação na mídia infantil. Porque precisa mudar cultura, e mudar cultura tem que ser na criança, não é no adulto. Porque eles sabem muito bem que a criança, nessa idade ali, por exemplo, ela está desenvolvendo uma coisa chamada superego. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final, mas só para pincelar, o superego é o juiz que nós temos dentro de nós mesmos. O superego é que nos impede de fazer coisas erradas. O superego, ele é montado em nós a partir da criação dos pais e dos ensinos da igreja. Por isso que aqueles que trabalham na igreja, cuidando de crianças, têm uma obra maravilhosa nas mãos. Alguém aqui trabalha com criança aqui na igreja? Que Deus abençoe vocês. Protejam essas crianças, ensinem a palavra de Deus desde o começo, porque isso vai ficar colado na mente deles. E vai fazer parte do superego. A montagem da moralidade cristã está ali. É nessa fase, de 3 a 5, 6 anos de idade. É essa fase que tem que se constituir um superego cristão. Então o satanismo tem tentado exatamente descaracterizar esse processo na criança, para que ela cresça pensando dessa forma: eu posso ser o que eu quiser ser. Eu posso ser o que eu quiser ser. Satanismo. Recentemente, eu tenho 3 filhos. Caroline tem 19 anos, a Karine tem 16 e tem o Paulinho com 5 anos de idade. O meu filho caçula de 5 anos de idade, recentemente teve uma festinha de meio de ano, festa da roça na escola dele. A escola dele é uma escola com direção cristã. E aí, aquelas brincadeiras todas, ele ganhou um jogo de memória com números e animais desenhados.
Quando nós chegamos em casa, eu abri a caixinha, a cartela vinha montada, serrilhada, você tinha que destacar. E aí nessa cartela estava assim, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6, 6. Um brinquedo de criança. Não poderia estar 1, 2, 3, 4, 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Mas não. Separar o 6 para colocar em sequência exata. 6, 6, 6. Brinquedo de criança. Satanismo. Satanismo. E essas coisas estão surgindo de forma muito pesada e estão modificando o pensamento dessa geração aqui, ó, das crianças. Precisa estar ligado, antenado com relação a isso. Nem tudo que seu filho vê é bom que ele veja. Vocês já viram como é que estão os desenhos animados hoje em dia? Uma loucura, não é verdade? Uma loucura, não existe quase mais nenhum desenho animado que seja inocente. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Pode passar, Lauda. Quarto inimigo, os novos arranjos familiares na mídia. Meus amados, isso é tão importante que tem sido discutido até nos congressos de psicanálise. Por exemplo, o 44º Congresso da IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, que foi no Brasil há uns 10 anos atrás, falou-se sobre isso, sobre esses novos arranjos. Está ali, ó, homoparentalidade, unoparentalidade, ou seja, casais homossexuais, casais onde só tem o pai ou a mãe e filhos, sabe, estão descaracterizando. Casais homossexuais que já conseguem adotar legalmente crianças. Está tudo complicado, está tudo mudado. É interessante até a gente discutir isso na igreja, pastor, porque pode entrar por essas portas uma família assim. Pode entrar por essas portas uma família assim. Famílias desarranjadas. Quer ver uma história que eu vou contar para vocês, um exemplo? Não vou citar nomes, mas é aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro. Um senhor casado com filhos, 50 anos de idade, e ele passou a se interessar por outra pessoa do mesmo sexo. Largou a esposa, largou os filhos, 50 anos de idade, os filhos todos grandão já. Decidiu fazer a cirurgia para mudança de sexo. Quando fez, a família não ficou sabendo, fez escondido. Os filhos queriam matar o pai. E assim que fez, o seu companheiro o abandonou. E em meio a uma grande depressão, ele entrou pela porta de uma igreja, Assembleia de Deus, e aceitou Jesus Cristo. Então, estas coisas que acontecem lá fora, acabam de alguma forma vindo para cá, para que a gente trate isso, conheça isso. Isso é discutido nos congressos de psicanálise, porque para nós psicanalistas isso é um desafio também. Isso é um desafio. Até porque, por exemplo, eu sou psicanalista evangélico. E os meus pacientes sabem disso, porque são indicados por pastores, etc. Então, eu já tendo há 15 anos, nada mais me surpreende. Tantas histórias como essa que eu acabei de contar e tantas outras surgem no consultório. E aí, qual é a mentalidade, qual é a cabeça dessa família? O que vai acontecer com essa família? O que acontece com essas famílias diferentes que a gente está vendo por aí? O problema é que essa informação também tem afetado a forma que nós estamos enxergando o mundo. As nossas crianças e adolescentes também estão vendo tudo isso. Isaías 5:20 é um texto muito apropriado, que diz assim: ai do que transforma doce em amargo, e amargo doce. Nós vivemos hoje no mundo uma inversão de valores, está tudo de ponta cabeça. Então o que é certo e o que é bíblico, isso aqui está errado, está obsoleto. Já querem mudar inclusive a Bíblia. Querem reescrever a palavra de Deus, porque algumas coisas estão dizendo que está errado, tem que mudar. Então esse é o mundo caótico que nós vivemos.
Próximo inimigo. Homossexualismo na mídia. Quase todos os programas de televisão têm personagens homossexuais. Não é verdade, gente? Não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Os desenhos infantis, podem observar, eles estão trabalhando formatos de pessoas, meninos e meninas, de forma que você tenha dificuldade de entender que é menino ou que é menina. Podem perceber isso. Tem um desenho agora animado novo, e a menina, ela se transforma numa heroína, tipo Joaninha, mais ou menos isso, e o menino se transforma num gatinho. Só que quando ele se transforma, é mãozinha para cá, é mãozinha para lá, se contorce todo, e quando ele está transformado, se você olhar a cena, você fala assim, é uma menina, uma gatinha, e não um gatinho. Quem já viu esse programa sabe do que eu estou falando. Estão reescrevendo alguns personagens antigos, Zorro, etc. Tal, e também, você pode ver, é uma forma que não está definido como homem. Não está definido. E por aí vai, meus amados. Então, na verdade, a palavra de Deus condena isso. Mas o que nós estamos vendo aí fora é exatamente isso. E essas coisas têm invadido as nossas casas. Na nossa igreja, recentemente, veio nos procurar lá na portaria um jovem rapaz, precisava de dinheiro. Ele estava sem dinheiro para pegar um ônibus para ir para Itaguaí. E aí ele começou a contar a história dele e disse que os pais são evangélicos, ele é evangélico, mas ele optou por isso aí, que nós estamos falando agora. E os pais não aceitaram, botaram ele para fora. Ele estava pedindo dinheiro de passagem para ir para a casa do rapaz, lá em Itaguaí, para ver lá. E aí, ele falou assim, olha, eu conheço a igreja Maranata, porque eu era levita na minha igreja. E eu cheguei a cantar um hino de louvor a Deus na igreja Maranata de Caxias. Aquilo penetrou no meu coração de uma forma profunda. De uma forma profunda, sabe? E aquele rapaz, ele falou assim para mim, olha, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou jogando fora a minha salvação. E usou a seguinte frase, mas isso é mais forte do que eu. Então, essas informações que têm atingido. Próximo inimigo. Pornografia e adultério virtuais. Meus amados, no meu tempo, e a maioria aqui é da minha geração, se não todos, vocês lembram como é que ficavam expostos as revistas pornográficas em bancas de jornais? Tinha uma tarja preta. Lembra disso? Quem é que lembra disso? E hoje, tem tarja preta? Não tem. Muito pelo contrário. Se bobear, eles botam a revista aberta. Você passa e vê. Criança vê, adolescente vê, homens veem, mulheres veem, todo mundo vê. A coisa está dessa forma. Adultério virtual. Você acha que é coisa só de quem não é crente? Não é não. Existem 2 sites para público evangélico. Para adultério. Para adultério. A gente já ouvia isso lá fora, não é isso? Sites que você entrava lá, você colocava o que você quisesse, meu nome é fulano de tal, eu tenho 2 metros de altura, sou loiro, tenho olhos azuis, qualquer coisa assim, não é? É a vida virtual. Aí a menina do outro lado do mundo vai falar uma coisa também totalmente diferente. Existem histórias, a gente tem isso relatado nos livros de psicanálise, histórias de pessoas que se conhecem virtualmente, casam-se virtualmente, têm filhos virtuais, dão nome aos filhos, criam seus filhos, eles vão crescendo virtualmente, não existe a criança, é tudo virtual.
Tem até programa que pega a imagem de um e do outro e vai formando e cria um filho virtual que não existe. E já chegou no Brasil 2 sites especializados em adultério virtual para o público evangélico, público gospel. Meus amados, é tão fácil fazer isso que se tornou uma tragédia no nosso meio. Basta um clique e você tem qualquer tipo de acesso. Não é verdade? Uma vez eu estava montando, pastor Heber, uma palestra para namoro cristão. Eu ia dar essa palestra numa igreja. E aí eu peguei alguns livros de psicanálise e tal, e falei assim, deixa eu pesquisar algumas coisas, e você bota lá, namoro cristão. Meus amados, vinha tudo que você pode imaginar. Nada de cristão no meio disso. De forma tal que eu não consegui fazer a pesquisa, porque você se incomoda. Você se incomoda. E pior que depois que você faz uma pesquisa, acho que fica gravado o teu endereço e eles ficam mandando e-mail para você. Já viu isso? Então, meus amados, deixa eu falar agora uma coisa que tem a ver com psicanálise. Tudo aquilo que a gente vê fica colado na nossa mente. E para sair é muito difícil. Toda imagem sexual, ela atrai a pessoa humana, vai para cá, para a mente. Depois ela quer jogar fora isso, ela não consegue. Isso é até de libertação. E a Bíblia fala que o abismo chama outro abismo. Então não tem como. Vivemos num mundo, gente, desse jeito. Desse jeito. Então o que é que acontece? É não olhar. Ah, não, mas eu posso olhar porque eu não vou me fragilizar, isso não vai ficar na minha cabeça, eu sou fortão. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe fortão. Não existe. Não adianta olhar. Não adianta querer pesquisar. Não adianta querer fazer nada disso. Isso vai entrar na sua cabeça e vai ser difícil sair. Isso vai mexer contigo, vai mexer com a tua esposa, vai mexer com os teus filhos. Não faça isso. Pula fora. Sai fora disso. Próxima lauda. Os inimigos internos. Ambiente familiar estressante. Meus irmãos, a maioria das famílias que eu atendo na clínica estão estressadas. Todo mundo estressado. Crente ou não, estressado. Uma vez eu atendi uma adolescente, na verdade é uma terapia de família, era o pai, a mãe e a adolescente. Na verdade, esse pai é diácono de uma igreja, estão no segundo casamento, e a menina era filha da moça, não dele, né? E ele muito radical com tudo, é a menina 12, 13 anos de idade, e ele não permitia que ela usasse nenhum tipo de maquiagem. Olha só, 13 anos de idade. Gente, uma moça de 13 anos de idade, é claro que ela vai se maquiar, né, pastor? Meu Deus, é pecado isso, ficar bonitona? Não é pecado não, ficar bonito, cheiroso, não é pecado. Mas ele não deixava, ela não podia usar batom, não podia usar nenhum tipo de maquiagem, não podia usar brinco, não podia usar nenhum adorno, não podia tratar o cabelo. E ela é uma moça mulata, e ela não podia tratar o cabelo, não podia usar nenhum produto no cabelo. Radical, ambiente estressante. Aí uma vez, a menina chegou no consultório, eu estou vendo ela com a marca roxa no olho, eu disse assim, o que houve? Ela falou assim, fala com meu pai. Aí eu chamei o pai, ele estava na recepção, escondidinho, falei assim, vem cá meu filho, o que houve no olho dessa menina? Aí ele falou assim, meu irmão, perdi o controle. É mesmo? O que houve? Foi alguma coisa muito grave? Foi muito grave. Ela saiu para ir à escola, e naquele dia eu decidi segui-la. E no meio do caminho, ela encontrou umas colegas dela,
E essas colegas emprestaram o batom para ela e ela passou o batom. Esse diácono é novo, gente, é mais novo que eu. Como é que pode isso? Aí, doutor, eu esperei ela chegar em casa, tirei o cinto e bati para valer. Só que eu acabei me arrependendo, porque a fivela bateu no olho dela. Falei, pois é, você quase cegou sua filha. Ambiente estressante, imagina, gente, isso. Conflitos conjugais, muita gente. Pais que estão em desacordo, estão brigando, não são felizes. Os filhos assistem isso, não adianta você achar que o filho não vê, filho escuta, filho sente, filho é esponja. Romantismo está fora de moda. Quer ver? Aqui está cheio de casais. Não é verdade? Irmãs, os seus esposos são românticos? Podem falar, não precisa ficar com... Finge que ele não está do lado. Qual foi a última vez que você recebeu flores? Também tem tempo que eu não dou flores para minha esposa. O tempo vai passando, a gente vai deixando de... né? Romantismo. Há quanto tempo faz que você não vai ao cinema com a sua esposa? Só a esposa. Passeio para namorar. Passeio de casais. Ou do casal só. Vocês fazem isso? É? Só para namorar. Gente, isso é bom demais. Agora em novembro, agora vamos fazer um passeio de casais, eu estou contando os dias. O negócio vai pegar fogo lá. É? Hã? Avivamento. O pessoal acha que crente não namora. Crente tem que namorar, gente. Não é verdade? Pastor Hebe proíbe vocês namorar, não, né? Tem que namorar mesmo, gente. Crente tem que namorar. Não é verdade? O apóstolo Paulo diz que o corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Olha a coisa boa. É por aí. Então, meus amados, parte para o abraço. Essa noite ainda, chega em casa, surpreenda tua esposa lá, meu irmão. O pessoal já vai pensando aí as estratégias para mais tarde. Pais ausentes. A história que eu mais escuto dos pais, principalmente homens, não as mães, é de que não consegue dar muita atenção à esposa e aos filhos por causa do trabalho e das atividades. Não é verdade? Você chega, não, eu estou estressado, não vou conversar com meu filho, não vou brincar com meu filho, não vou conversar com a minha esposa, eu estou irritado, eu briguei no trabalho. Ou então eu trabalho muito, eu tenho muitas atividades na igreja, eu tenho muitas atividades na vizinhança, eu faço um monte de coisa. Você pode fazer muitas coisas. Faça todas elas com qualidade. E uma das coisas que você tem que fazer é ser pai e ser mãe. Quando você chega em casa, pega o seu filho, se ele é criança, se ele é adolescente, se você chegar e perguntar para ele, meu filho, como é que foi o seu dia? Você vai ver que coisa maravilhosa, vai surgir no coração dele uma coisa diferente. Você vai surpreender seu filho. Eu estava lendo, eu até trouxe essa apostilazinha aqui. Aqui tem uma letra de uma canção, de um hino, escrita por R. Chapin, e esse aqui é uma apostila para homens, evangélico naturalmente, né? E aqui tem uma letra de um hino que eu achei muito interessante, que diz assim: a questão de dias, o bebê chegou, como todos os outros no mundo, entrou, mas tenho contas a pagar, aviões para pegar, e quando eu estava fora, ele aprendeu a andar. E antes que eu percebesse, já começaram a falar. Foi crescendo, crescendo, e disse: papai, vou ser igual a você, sabe? Igualzinho a você. Quando é que você volta, papai? E o pai respondeu: não sei, mas não demoro não, filho.
E aí a gente vai se divertir a valer. Agora já me aposentei e meu filho foi embora. Liguei para ele outro dia para dizer: gostaria de vê-lo uma hora dessas. E o filho respondeu: se tivesse tempo, papai, como eu gostaria. Mas esse meu novo emprego me toma muito tempo e as crianças estão gripadas. Mas como foi bom o senhor ter ligado. Realmente foi muito bom. E quando desliguei, me dei conta de um fato. Meu filho é igualzinho a mim. Sabe o que eu quero dizer com esse texto? O tempo do relacionamento com o filho pequeno vai passar. O tempo do relacionamento com o filho adolescente também vai passar. Tudo isso vai passando. E aí você começa depois, saudosamente, pensando: poxa, se eu tivesse tido mais tempo. Não pense nisso, meu irmão. Faça tudo agora. O amanhã existe? Quem é que pode me responder isso? O amanhã existe? O amanhã não existe, gente. Porque quando chegar amanhã, não é amanhã, é hoje. Então viva todos os dias, até como se fosse o último dia seu aqui nesta terra. Portanto, aproxime-se dos teus filhos, viva intensamente. Viva intensamente, viva uma relação com os seus pais intensamente, viva uma relação com a sua esposa intensamente. Uma vez eu atendi um pastor batista, ele estava com depressão. E aí, quando eu atendi ele, falou assim: pastor, o que houve, pastor? Por que o senhor procurou um psicanalista? Ele falou assim: olha, eu estou muito deprimido por causa da morte da minha mãe. Eu disse assim: mas pastor, qual era a idade da sua mãe? Ela morreu com 80 e poucos anos. Quer dizer, viveu bem, né? A Bíblia fala que depois de 70, né? Se bem que a gente quer viver até 120, né? E aí, por ele ser pastor evangélico, eu achei tão estranho a mãe ter morrido com 80 e poucos anos, e ele está deprimido por isso. Eu comecei a investigar um pouco mais acerca disso aí. E aí ele, com o passar das sessões, ele disse assim: olha, doutor Paulo, eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, eu era uma criança que eu gostava de contar piadas, contar histórias. Toda vez que eu aprendia uma piada, eu corria para contar para minha mãe, para o meu pai. Eu gostava de fazer toda essa coisa lá em casa. E eu me lembro que uma certa ocasião, quando eu fui correndo para a varanda da minha casa, eu olhei para minha mãe, eu queria contar uma piada nova para ela. Eu falei assim: mãe. E naquele dia ela estava conversando com uma amiga, e ela me olhou com uma cara tão estranha, e disse assim: olha, cala a sua boca e entra agora. Essa mãe era muito carinhosa, então ele achou estranho essa postura da mãe. Provavelmente, a mãe estava conversando algo com a amiga, que ele não podia ouvir. Mas naquele momento que ela falou assim: fica quieto agora e volta para casa, aquilo ficou no coração dele. Ele tinha 8 anos de idade. E aí ele foi crescendo, ele começou a ser um adolescente retraído, tímido, já não gostava de contar piadas. Foi crescendo, casou-se, foi ordenado pastor da Igreja Batista, aqui no Rio de Janeiro, e foi transferido para uma Igreja Batista em Minas Gerais. E lá em Minas ele começou a planejar o seguinte: ele só vinha para o Rio de Janeiro visitar a família no Natal. E ele falou assim: doutor Paulo, por muitos finais de ano eu falei assim, falar com a minha esposa: ó, nós vamos lá e eu vou separar um tempo com a minha mãe, porque eu quero perguntar a ela por que ela me tratou assim quando eu tinha 8 anos de idade. Olha só. E aí ele ia para a casa da mãe, aí a família reunida, ele não conseguia o espaço, voltava para Minas Gerais, não conseguia falar com a mãe. No final do ano seguinte, a mesma coisa. E depois, a mesma coisa. E depois, a mesma coisa. E não conseguiu falar com a mãe. Aí a mãe morreu. E ele não conseguiu falar com ela. Não espere o tempo passar. O tempo de amar a esposa é agora. O tempo de amar os filhos é agora também.
O tempo de amar os pais é agora também. Não deixe o tempo passar. Filhos rebeldes, vivemos um tempo difícil, mas que não se justifica as agressões que a gente vê por aí. Eu vejo tantas crianças sendo agredidas de uma forma covarde, né? Uma forma que precisa de tratamento. Uma certa ocasião, uma diretora de escola, que tinha sido minha aluna, ela me contou um caso muito interessante. Ela disse que uma das suas alunas, que tinha 7 anos de idade, chegou na escola e ela não conseguia ficar sentada na cadeira como todos os seus colegas, ela ficava incomodada. E a diretora chamou e falou assim: por que você não está sentada direitinho na cadeira? Ele disse assim: porque eu estou com uma ferida nas minhas costas. E aí a diretora foi ver, ela tinha uma queimadura na bacia, aqui atrás. Ela chamou a mãe e falou assim: olha, a sua filha tem uma queimadura, o que houve? E a mãe disse assim: não, professora, isso aí é o seguinte, aqui na cidade de Magé, tem muitas obras, e a minha filha brincando na rua, ela caiu num buraco de obra, e tinha lá embaixo no buraco uma placa da prefeitura, e estava muito calor, e ela caiu ali e ela se queimou. Vocês acreditaram nisso? E nem a diretora. Aí a diretora apertou mais um pouquinho, ela falou assim: não, tudo bem, deixa eu falar a verdade. O que é que acontece? A minha filha agora deu para mentir para mim. E aí eu precisei ensiná-la a não mentir mais. O que eu fiz? Fervi água, peguei a minha bacia de lavar roupa, lembra daquela bacia de antigamente, de alumínio? Botei a água fervente na bacia, tirei a roupa dela e coloquei ela na bacia. Vai continuar mentindo? Meus irmãos, essa criança, ela vai crescer com muitos problemas psicológicos. Por causa da agressão. Mas por que eu tenho falado isso para a igreja? Porque às vezes a gente está tão estressado com tudo que a gente acaba descontando nos filhos. O mundo está tão violento, tão agressivo, as pessoas tão estressadas, né? Mulheres têm TPM, homens também têm TPM também. Tem mulheres com TPM assim muito, né, varões? Só a graça. A minha esposa, ainda bem que ela não veio comigo, a minha esposa tem uma TPM terrível. Terrível. Então, meus amados, você pode estar nervoso, você pode estar cheio de problemas, você pode ter um monte de coisa, mas, por favor, ao ensinar os teus filhos, até corrigi-los, cuidado com a dose, porque senão você vai criar um ambiente cada vez mais estressante. E essas pessoas, as pessoas dessa casa, elas mais cedo ou mais tarde vão precisar de ajuda profissional. Então cuide disso. Falta de diálogo. Falta de diálogo é um problema. Isso é um inimigo interno. Qual é a família hoje em dia que toma café da manhã na mesa com toda a família, ou almoça, ou janta na mesa com toda a família? Levante sua mão. Eu vou abaixar na minha. Quase ninguém. E não se falam. A tecnologia que está ali embaixo, item 2, não sei se é assim com vocês, mas a maioria das casas hoje em dia, você tem computador, notebook, smartphone. Um amigo pastor me disse constrangido: rapaz, esse negócio de tecnologia é um negócio terrível. Eu falei: por quê? Porque eu estava montando uma aula que ia dar na igreja e estava no computador. Daqui a pouco entra um e-mail para mim: pai, a mamãe falou que a comida está pronta. E pior, sabe o que eu fiz? Eu respondi: tá, já vou descer.
E-mail. Hoje é o WhatsApp. Né? Falamos por WhatsApp a beça com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o marido, mas face a face. Estamos no trabalho, lembramos da esposa, mandamos aquele coraçãozinho bacana, que fica assim, ó. Chega em casa e fala assim, meu amor, eu te amo. Não é verdade? Estamos trocando a relação pessoal com a tecnologia. E isso é um problema. Falta de Deus que eu coloquei ali, na verdade, são os famosos cultos domésticos. Aliás, essa igreja tem um trabalho em casas, né? São as tribos, é isso? O diácono Márcio me conta tudo. É um trabalho maravilhoso. Agora, família se reunir em casa para ler a palavra de Deus é muito importante. Orar junto, muito importante. E nós estamos desaprendendo isso. Estamos desaprendendo isso. Lá na nossa igreja, nós tínhamos lá um pastor, pastor Elias. Não sei se o pastor Heber chegou a conhecer o pastor Elias, esposo da irmã Débora. Conheceu, né? Eles morreram, não tem muito tempo, foi pouco tempo. Casal jovem, uma bênção na igreja, uma bênção. E uma certa ocasião ele foi buscá-la no trabalho, de ônibus, né? E ao atravessar uma rua, eles foram atropelados por um ônibus. Ela morreu na hora e ele morreu 2 semanas depois no hospital. Deixaram um filho de 8 anos. Esse filho foi morar na casa de tios. Passado alguns meses após a morte dos pais, os tios falaram assim, Felipe, você está bem? Está tudo bem contigo? Você está gostando de morar com a gente? Preocupados com o garoto. Ele disse assim, não, estou gostando sim, tia. Tio e tia, está ótimo, está tudo bem. Aí eles perguntaram, você sente falta ainda dos seus pais? Ele falou assim, olha, sabe o que eu sinto falta mesmo? É que lá em casa, quando não tinha culto na igreja, tinha culto em casa. Meu pai orava toda hora. Meu pai nos ensinou a ser assim. E isso eu sinto falta, porque aqui não é assim. Isso é muito bom. Satanás, ele quer derrubar as nossas famílias. E uma das melhores blindagens é o culto doméstico. Próxima lauda. Um pouco de psicanálise para entender o ser humano. Personalidade, cada um tem a sua. Imagine isso, olha só como é complicado olhar para uma igreja, por exemplo, que aqui você vai ver um monte de gente e todo mundo que está aqui tem uma personalidade única, ninguém é igual a você. E quer ver uma coisa? Deixa eu pegar alguém aqui como exemplo. Meu irmãozinho, você que está aqui na frente. Fica aí mesmo, só responde para mim. Vocês são casados? Já tem filhos? Um filho? Primeiro dos 10, né? Então, um filho. Você tem pai e mãe? Avô e avó? Não. Qual é o seu nome? Augusto. Augusto, o seu filho poderia ter uma personalidade igual à sua, não é verdade? Jeito, expressões da mãe, do pai, não é isso? Seu pai, sua mãe, tem alguém que parece contigo? Ou que você parece com eles? O pai, parece? Até jeito. Até jeito, né? Não é verdade? Por que a gente fica parecido? Porque está muito perto. Questão assim o Paulinho, meu filho, é muito agarrado a mim. Então até a forma de andar ele já começa a me imitar. Ele só tem 5 anos. Porque está perto demais. Aí você começa a falar igual ao pai, começa a andar igual ao pai e tudo mais. Agora, veja que interessante. Ninguém tem a personalidade que o Augusto tem. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem os outros 9 filhos que ainda vão vir. Todos os avós para cima, todos os netos para baixo. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas vivas. Ninguém tem uma personalidade igual a do Augusto. Vocês também. E sabe que
Sabe o que isso significa, meus amados? Que Deus é maravilhoso. Não é verdade? Deus é maravilhoso, todos nós somos diferentes. Agora, nós temos uma estrutura de personalidade. Freud chamou de teoria estrutural. E aí ele disse o seguinte: nós temos 3 instâncias da personalidade: id, ego e superego. Todo mundo aqui tem id, ego e superego. Mas quando nascemos, nós temos somente id, que é inconsciente. O bebê, ele é totalmente inconsciente. E enquanto ele não consegue identificar pai, mãe, irmão, se tiver, ou seja, mundo exterior, ele tem só inconsciente. Quando ele começa a entender que quando ele está com fome, vem o peito da mamãe na boca dele, se ele entende isso, que é o peito da mamãe, ele está exatamente constituindo o ego. Ego é consciência. Id, inconsciência. Ego, consciência. O id é um reservatório de emoções, todo mundo aqui tem. Nasce com o id, vai morrer com o id. Todas as coisas na vida que você passa, fica guardado no id. Não vai embora. Tudo. Alegrias, tristezas, violência praticada ou sofrida, tudo na vida fica guardado. Nada é apagado. E geralmente nos sonhos, esse conteúdo ele acaba saindo. Já viram sonhos loucos que a gente acaba tendo por aí? Né? Sonhos de uma casa antiga que a gente já não mora lá há muito tempo, né? Essas coisas, porque está tudo no inconsciente. Aqui todo mundo sonha. Quem é que não sonha aqui? Levante sua mão. Quem é que não sonha nada a noite toda? Tem alguém que não sonha? Você, tinha que ter alguém. Qual é o seu nome? Márcia. Não sonha nada, Márcia. Bateu na cama, dormiu, pronto. Pastor Hebe, o senhor sonha, Pastor Hebe? Sonhou? Mas tem noite que o senhor não sonha? Tem? É Márcia, não é seu nome, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso já é comprovado cientificamente. Nós só dormimos porque começamos a sonhar. Se não começar a sonhar, não dorme, fica em estado de vigília. E mais, já foi comprovado que se nós não sonharmos, morremos. É bom sonhar. Márcia, é bom lembrar dos sonhos. É isso aí. E quando lembra do sonho, por exemplo, pastor Eber sonhou essa noite. Glória a Deus. Está vivo. É melhor sonhar mais. Aí você já viu o cara que fala assim: sonhei a noite toda com não sei o quê. É mesmo? Conte aí. O camarada conta em 5 minutos. Como é que ele conseguiu resumir 8 horas em 5 minutos? Sabe por que esse mistério? Aquilo que você lembra foi o que você sonhou momentos antes de acordar. Todo o restante da noite volta para o inconsciente. E você não consegue lembrar. Viu, Márcia? Está viva? Você sonha. Glória a Deus, viu? Só não consegue lembrar. Porque é assim, o conteúdo inconsciente, ele é de difícil captação. Se o sonho provoca em nós alguma emoção boa ou ruim, geralmente a gente lembra. Não é verdade? É o chamado pesadelo. Isso. Exatamente. E quando janta muito tarde, você tem tendência a ter um sono intranquilo. Tudo isso é verdade mesmo, tá? E outra coisa, geralmente o que nós sonhamos são os chamados restos do dia, ou seja, aquilo que a gente passou durante o dia. Aí, quando você sonha assim, algum problema que você está passando, né? Por exemplo, você precisa pagar uma conta, você vai sonhar que vai ter que pagar uma conta. Aí, de repente, passa uma vaca voando, aí você fala assim: eu estou ficando maluco. Você não está ficando maluco, isso aí é o inconsciente que faz essa coisa. É um teatro, a mente faz isso.
Como é que pode esse negócio? Não sei, tem que perguntar a Deus. É um negócio maravilhoso. E aí, aí joga no bicho, né, pastor? O bom é que está gravando tudo isso. Você sonha com uma vaca, vai ter que jogar no bicho. Vai que eu ganho. Só que se ganhar, tem que dar o dízimo. Ego é a consciência. Consciência é isso aqui, ó. Nós estamos conscientes que estamos na igreja. E o superego? O superego ele vai se formar na idade dessa menina bonita que está aqui, ó. Começa a vir um superego. Ela até se assustou. É coisa boa. Não é injeção, tá? Coisa boa. Então o superego, ele é importantíssimo. Eu falei lá no começo. Aquela menininha ali, toda a base moral dela é construída pela mãe, pelo pai, pelos avós, pelos irmãos, é a família próxima e pela igreja. Muito importante. E essa estrutura dela, de superego, qual a idade dela? 7. Quando ela tiver 8, 9 anos, formou todo o superego. Não vai modificar mais. Aí ela vai crescer sabendo o que é certo ou errado, o que pode fazer e o que não pode fazer. O superego vai dizer sempre isso para ela. A gente faz sempre uma comparação com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso, né? Você faz uma coisa errada, você é crente, você sente na hora que o Espírito Santo fala assim, você sabe que errou. Não é verdade? Não precisa ninguém te falar. Infância e adolescência. Quando nós nascemos, nós começamos a desenvolver sexualidade e personalidade, desde o nascimento. E todas as fases da vida são importantes para isso. Quando um bebê está mamando no seio da mãe, ele já está trabalhando a sua personalidade. Quando a criança atinge 3, 4 anos de idade, e todos nós passamos por isso, ninguém aqui vai lembrar disso, nós tínhamos ou sentimos prazer em defecar, ou prazer em reter as fezes, coisa de criança. Toda criança passa por isso, ou vai gostar de fazer, ou vai gostar de reter. E isso já começa a definir a personalidade quando ela for adulta. Por exemplo, se nessa idade a criança gostava de guardar as fezes, ela vai ser uma pessoa adulta, colecionadora, possessiva, ciumenta, apegada às coisas. Sabe o negócio de apegada às coisas? Camarada guarda um caderno de quando ele era criança, jardim de infância, ele não joga fora por nada, é apegado. Os homens, antigamente tinha muito álbum de futebol, né? Deve ter gente aqui que ainda guarda algum álbum de futebol da antiga. Quem? Aponta ali. Ali, está apontando lá, ó. Tem gente, não é verdade? E aí, se alguém mexer, se a esposa pegar, vamos jogar fora esse negócio? Não, vai ter até briga. Mas que guarda tudo. Quem é assim, nessa época, gostava de prender. Eu? Então, você conhece alguém assim, colecionador, olha para o cara de agora, fala pertinho dele, você é um neurótico anal. Agora, quem nessa época gostava de expelir, de fazer, quando adulto vai ser uma pessoa generosa, uma pessoa carinhosa, pessoa que vai gostar de presentear pessoas. Ah lá, tem um rapazinho que levantou ali a mão agora. Porque presentear é um mistério. Por exemplo, tem gente que vai dar um presente, você vai lembrar assim, Pastor Heber faz aniversário dia tal, você lembra do dia dele. Aí você pensa, meu Deus, tem que dar um presente para o Pastor Heber. Aí você não gosta muito de presentear, você fala assim, o que eu vou dar para ele? Uma Bíblia, pastor. Resolvido.
Mas quem gosta de presentear, fala assim, pastor Heber está fazendo aniversário, o que eu vou dar de presente para ele? E aí vai procurar um presente adequado, lembrando, vai escrever um cartão, vai fazer isso com todo amor e carinho. Essa pessoa generosa, quando era pequenininha, gostava de fazer caca. Viu como é que vai mexendo com a gente até o final da vida? É assim. Depois vai crescendo, vai passar pelo complexo de Édipo, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. É uma fase importante que a criança vai olhar para o pai, para a mãe, e vai criar uma relação com eles, de pai sendo homem, mãe sendo mulher, e tudo isso é importante para que ela cresça sadia. Tudo isso é importante. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque você vai entender que nessas fases da criança e do adolescente, tudo aquilo que eu falei, os inimigos, eles vão atacar de forma mais específica. Quando nós falamos sobre personalidade, sobre id, ego, superego, sobre infância, sobre adolescência, eu estou falando para pais que precisam compreender o que passa com o seu filho. Quando eu falo sobre personalidade única do Augusto e de todos nós queremos entender o seguinte, é preciso respeitar a pessoa humana. E gravar que pessoas são mais importantes que coisas. Coisas também são importantes? São, mas pessoas são mais importantes. Eu estou falando de família, que são aqueles inimigos internos, aquele lar conflitante, aquele lar estressante. E quero aplicar um princípio, que na verdade é um princípio de liderança, mas eu vou aplicar aqui para a família, de John Maxwell, que ele criou alguns princípios, e um deles eu acho interessantíssimo. Ele diz assim, princípio do 101%. O que ele diz nisso? Princípio do 101%. Nós temos que concordar em 1%. Os demais 100% é o nosso esforço para que tudo dê certo. Pastor, isso é bom para a igreja, viu? Departamentos, trabalho na igreja. Na igreja eu digo o seguinte, qual é o 1% de concordância? Jesus. Amém, irmãos? E depois 100% de esforço para que tudo dê certo. Por quê? Porque é para Jesus. Princípio de 101%, isso é tremendo. Família, 1% é um amor familiar que você tem pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu marido, e 100% de esforço para que tudo dê certo, para que teus filhos sejam uma bênção, para que que a tua família seja guardada de todas essas coisas que estão passando por aí, pós-modernismo, hedonismo, homossexualismo, tudo isso vai passar fora da tua casa. Porque você está preocupado com a sua casa. 100% de esforço para que tudo dê certo na tua família. Tem até uma mensagem para a família que eu prego sobre isso. Cuidando da salvação da família. Mas isso aí vai ficar para uma outra história, outro tempo. Quando o pastor vai me convidar para pregar. Então, veja bem. Vê a outra lauda, por favor. Aí, receita de bolo do Senhor Jesus. Efésios 5, 22. Olha que coisa linda. Efésios 5, 22 a 28. É um texto que todo mundo conhece, que é falando do padrão bíblico de família. E aí o resumo está exatamente ali. Homens, ame a sua esposa, trate-a com carinho, cuide dela, seja carinhoso com os filhos. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, cuide dele, seja carinhosa com seus filhos. Filhos, sejam obedientes. Sabe, isso é importantíssimo. Eu quero terminar citando o Salmo 128. Deixa eu ver se é isso. É isso aí. Salmo 128. Olha só.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. O pessoal diz aí fora no mundo sobre prosperidade. Mas a maior prosperidade é o Salmo 128. É isso aqui. Alegria no lar, mulher frutífera, filhos à mesa, bênçãos do Senhor em todos os dias da tua vida. E aqui, ó, e verás os filhos dos teus filhos, a tua descendência. Isso é prosperidade. Vivemos num mundo em que todas as coisas tentam derrubar a sua casa. Todos aqueles inimigos, os que estão lá fora e o que invade a nossa casa. Cuide disso. Guarde a sua família. E te irá bem. E terá a bênção de Deus em todos os dias da tua vida. E verá os filhos dos teus filhos. E você terá paz na tua casa. Às vezes a gente vem para a igreja deixando em casa conflitos. Conflitos. Não permita que isso aconteça. E guarde o princípio de 101%. O 100% é de esforço, que cada um tem que fazer para que tudo dê certo. Eu queria orar por vocês. Eu posso, pastor? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Queria mais uma vez agradecer o pastor Heber por liberar, para que eu pudesse estar aqui trazendo essa palestra. Dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. E feliz demais de ver essa igreja tão bonita, pastor Heber. No começo eu estava falando, também a esposa, que quando eu estive aqui com o pastor, estava começando, aqui, nesse endereço. Mas estava tudo desenhado na cabecinha do pastor Heber, tudo. Né? As salas lá em cima. Fez as salas? Está fazendo? É bênção. E se os amados, se alguém quiser adquirir o livro que eu tive a oportunidade de escrever, chama-se Brincando de Ser Crente, tem algumas unidades ali com o diácono Márcio Galas. Esse livro custa R$10. Esse livro eu escrevi porque eu sou diretor de seminário há muitos anos e estava vendo tantas coisas que acontecem, no nosso meio mesmo, né? Que não poderiam acontecer, mas acabam acontecendo. E aí, como forma de expor isso, eu escrevi este livro, que fala um pouquinho sobre ética, fala um pouquinho sobre igrejas evangélicas, sobre a origem da igreja evangélica, da igreja protestante. Então, se você quiser, meu amado, custa apenas R$10. Se quiser, você pode adquirir ali com o diácono Márcio Galas. Vamos orar? Eu quero orar pela tua família, pela tua casa. Eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que estão as famílias que você conhece. Às vezes a gente está indo bem, mas a gente sabe de uma família perto da gente, às vezes um irmão, de uma irmã, que tem tido tantos conflitos, não é verdade? Vamos orar, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua parentela também. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa noite. Meu Deus, a despeito de todas as coisas que nós tivemos nesse dia, de todas as nossas atividades, nós conseguimos chegar à tua casa, meu Deus, para uma palestra acerca de família, acerca de casais, acerca de saúde emocional do cristão, meu Deus, tão importante, meu Pai,
porque nós vemos o mundo de ponta cabeça. Meu Deus, nós vemos uma pregação equivocada. Meu Deus, nós vemos uma pregação de que diz que hoje você pode casar, depois, se não der certo, você separa, casa de novo. Meu Deus, não é assim a família de Deus. Não é assim. Nós casamos para morrer casado com aquela esposa. Meu Deus, nós casamos para ser abençoado e para abençoar a nossa esposa. Nós casamos para cuidar bem dos nossos filhos e ensinar a tua palavra para eles, para que eles possam crescer, se desenvolver, para que eles não se desviem nem para um lado nem para outro lado. Meu Deus, nós casamos para isso, Pai bendito. Meu Deus amado e querido, abençoa cada família dessa igreja, meu Deus. Abençoa, Senhor. Meu Deus amado e querido, em muitos lares há necessidade de perdão. Em nome de Jesus Cristo, que haja a liberação do perdão, meu Deus. O perdão, ele é terapêutico. O perdão é um tapa que nós damos na cara de Satanás. Pai bendito e amado, meu Deus, guarda a nossa casa, meu Deus. Meu Deus amado, abençoa os nossos filhos. Meu Deus, livra-os de toda fatalidade, livra-os de acidentes, meu Deus, livra-os de doenças graves, dolorosas, incuráveis, meu Deus amado e querido, que os nossos filhos possam crescer, meu Deus, que eles sejam bênção na tua casa, meu Deus, guarda-nos, Senhor, cada um dos nossos filhos e nos permita, Pai bendito, como pai, como mãe, a ver os filhos dos nossos filhos, meu Deus, essa prosperidade relatada no Salmo 128, abençoa, Senhor, cada casal, Pai bendito, abençoa cada esposa, cada marido, que nunca falte na casa o amor conjugal, meu Deus, que haja felicidade nos lares, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, queremos te agradecer por tudo, meu Deus. Quero te agradecer por essa igreja, continue abençoando o pastor Heber, sua esposa, todos os demais pastores dessa igreja, continue abençoando o corpo diaconal dessa igreja, todos os obreiros, meu Deus, todos os líderes de departamento, meu Deus, abençoa sobremaneira aqueles que lidam com jovens, com adolescentes, com crianças e com casais, meu Pai. Meu Deus, eu oro, Senhor, eu oro rogando as tuas bênçãos sobre cada família, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pastor Heber, eu queria lhe passar esse humilde livro para suas mãos. Brincando de ser crente. É verdade. Tem muita gente brincando de ser crente. Aí disseram para mim que eu tenho que escrever agora o segundo livro, com o título Ser Crente Não é Brincadeira. Deixa eu fazer uma pergunta para encerrar. Qual é o sintoma da depressão? A depressão, existem vários entendimentos acerca de sintomas. Quando você fala assim, alguém está muito triste, é um sintoma de depressão. Não é o único sintoma. Prostração, pessoa que não consegue se levantar, ter atitude, sair para trabalhar, dificuldade de dormir, se é casado, dificuldade de ter relações, quer dizer, a libido é fragilizada também. Só que a depressão, existem 3 tipos de depressão, né? A depressão somatogênica, que é a depressão que vem em algumas pessoas que têm doenças crônicas, até porque essas pessoas precisam tomar remédio para a vida toda, e alguns remédios, eles reduzem o nível de serotonina, noradrenalina, e a pessoa acaba ficando deprimida por causa do remédio. A segunda forma de adoecer de depressão é a chamada endógena psicótica, que é uma relação hereditária. Os pais eram deprimidos, eu posso ser deprimido também. E a terceira forma é mais comum, que é a chamada psicorreativa neurótica, que é a depressão que vem de conflitos conjugais, infidelidade, luto patológico, estresse, perda do emprego, é o que tem atingido a maioria das pessoas, por isso chamado de doença do século, que atinge em torno de 8% da população mundial. Isso é muito grave em saúde mental. Por exemplo, brasileiros somos 15 milhões de deprimidos, é muita coisa. Se você detectar que você tem alguma coisa aí disso aí, você pode ser
O candidato está com depressão. Tem cura? Tem cura sim. Em alguns casos graves é necessário tomar uma medicação, mas na maioria das vezes a terapia cura e não é em tempo muito demorado. A gente pensa que fazer a terapia demora muito tempo, mas não é não. Na depressão a gente consegue abordagens aí com 2, 3 meses de tratamento, você consegue um bom resultado para quem está deprimido. E a depressão, ela não é tratada sozinho, né? A gente sempre acha que, principalmente homens, né? Não, eu estou meio deprimido, mas eu consigo me superar. Não, gente, não vai por aí. A depressão ela é tratada com um tratamento específico, adequado, senão volta depois. E aí você fica no efeito sanfona. Está triste, alegre, triste toda hora. Então você precisa estabilizar as emoções. Tá bom? Então eu quero dizer uma coisa para o meu evangelista. Muito obrigado. Você vai voltar para pegar a mensagem do Brincando de Ser Crente. Agora eu que vou te convidar. Tá certo? Você vai vir no terceiro domingo. Falou? Fechou? Tá bom. Então vai vir no terceiro domingo falar sobre Brincando de Ser Crente. Tá assim, gente, ó. Brincando de Ser Crente.